Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso estudo mediúnico. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou colocar aqui um vídeo, mas esse não tem nem problema atrasar, porque em vez de ler a mensagem que eu gosto de ler para harmonizar o ambiente, a gente vai escutar uma psicografia da Isis, a minha mentora, e vamos escutar o recado. Essa psicografia foi numa mesa mediúnica, foi para chamar para chamar a atenção dos médios que estavam lá presentes, das pessoas que estavam lá presentes. Mas é uma mensagem muito bonita, tá? Então, em vez de eu ficar lendo aqui hoje, vocês vão ouvir, prestem atenção na mensagem. Nesse momento a gente já vai harmonizando, tá bom? Tá sem som? Ah, será que é porque eu tô com fone? Deixa eu tirar então. E aí eu ponho de novo. Ai, meu Deus. Pronto. Agora vamos ver se vai ter som. Abençoados são os filhos de Deus que cooperam na seara do amor. Sublime tempo que aqui vós despende. Tá sem som ainda? Sei que muitos sacrificam horários de convivência com a família. Ah, agora tá ok. Preces a Jesus, então vamos nosso escutar. Amado Mestre, para que vossos caminhos sejam sempre abençoados. Estamos sempre passando por aqui e com muitas preces conseguimos, com a graça de nosso Pai Celestial, guiar os passos de um irmão até aqui. Um irmão que hoje mendiga na rua, envolvido com espíritos de todos os vícios e sofrimentos, sugando toda energia a ponto de deixá-lo surdo para nossos chamados, sofrendo todos os tipos de privações e devido a inúmeros espíritos sugadores, o nosso acesso a esse irmão se tornou uma tarefa árdua, mas não impossível, pois a sabedoria divina nunca falha. E seguindo os passos do nosso amado Jesus, que orava pelas ovelhas desgarradas, oramos por esse irmão com entusiasmo, esperança e amor. E assim, com o propósito e esperança que aqui nosso irmão receberia uma palavra de conforto e algumas explicações sobre os ensinamentos do nosso Evangelho, a esperança de renovação iria adentrar aquela sofrida alma. Ah, como oramos por esse momento de amparo e salvação para essa querida alma que se encontra tão perdida. Porém, para nossa frustração, vimos nossos irmãos passarem por ele, com um passo apressado pela impaciência ou medo, por ele ser apenas um mendigo e com uma aparência lamentável. Meus irmãos, não vos esqueceis que essas pobres almas também são filhos do nosso Pai Celestial. Bem sei que alguns mendigos procuram apenas dinheiro. Entretanto, algumas outras almas buscam uma palavra para restituírem nelas a lembrança que seu espírito também é uma criação divina e que, acima de tudo, que possam restituir a esperança de uma vida melhor e que ninguém será deixado para trás. Para isso, basta que se aproximem e sem asco e sem fotos para as mídias sociais, a fim de alimentar apenas a vaidade em si mesmo, lembrando que na lei de Deus e na justiça
deve-se prover a vida do fraco sem que ele seja ou se sinta humilhado. Portanto, na hora da aproximação, faça uma prece em silêncio e, quem sabe, um abraço para que eles saibam que, apesar de todo infortúnio, ainda somos irmãos. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do infeliz sem esperar aplausos ou que o necessitado lhe estenda as mãos. Apenas fazei pelo amor incondicional ao próximo que Jesus nos ensinou. Não se esqueçam que mendigos também possuem laços espirituais com seres queridos e que ao lado pode ter um espírito protetor aguardando pela sua prece e então lançar mão da divina sabedoria, usando dos fluidos da vossa prece, que possuem suas particularidades, e junto com as nossas vibrações criaremos um auxílio com energias mais propícias ao seu refazimento. Lembrem-se desse pedido, meus irmãos. Não peço que deem esmolas materiais, se assim não quiserem. Apenas peço gentilmente que usem alguns segundos e façam uma prece de coração aberto com Jesus quando encontrar esses nossos irmãozinhos sofredores. Portanto, sede sempre caridosos, ide ao encontro dos sofredores, não apenas com moedas que lançais, por vezes friamente. Em vez de ignorar ou menosprezar, instruí e amai. Sede gentis e afáveis sem distinção, e então tereis seguido ao bem maior. Jesus pode aparecer de várias formas, e ajudando um irmão, estamos tocando os mais nobres seres celestiais, assim como nosso amado Jesus. Paz, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que assim seja. Oramos. E que assim seja. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar. Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Que nós possamos ter um estudo proveitoso, livre de toda interferência negativa. Os nossos irmãozinhos sofredores, que eles possam ser amparados, atendidos. E aqueles que possam ficar aqui, que eles possam aproveitar o estudo, que nós possamos ter um entendimento maior desse mundo espiritual, que nós possamos aprender o que acontece, que não estão sob os nossos olhos na maioria das vezes, para nós aprendermos a nos defender, a lembrar sempre do orar e vigiar que Jesus tanto nos falou. Peço, meu Pai, a todos os irmãozinhos que estão aqui presentes, que estão agitados, que eles possam receber uma energia, um fluido de paz, harmonia, para que o nosso momento de estudo não seja prejudicado, que nós possamos nos concentrar, nos harmonizar e levar essa paz no nosso coração, de mais uma sintonia, mais uma corrente do bem, mais um aprendizado. Damos por iniciado o nosso estudo mediúnico, dizendo graças a Deus, que assim seja. Podem abrir os olhos. Hoje eu estou sentindo os irmãozinhos um pouco nervosos e às vezes no início assim da prece a gente vai tendo uma certa dificuldade, mas aí a gente vai concentrando, vai pedindo proteção e eles vão se acalmando. E aí eu vou
iniciar a leitura para a gente poder fazer os nossos comentários, tá bom? Incorporação, capítulo 9, no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Com o sugestivo nome de psicofonia, a mediunidade de incorporação foi magnificamente estudada nos domínios da mediunidade. Lembrando que esse livro que nós estamos estudando é um livro que estuda o livro Domínios da Mediunidade do Chico Xavier. O que é a incorporação ou a psicofonia? Aí ele responde o Martins Peralva, né? Não precisa segurar? Então tá, tá. Se abaixar o som, vocês me falam que eu seguro de novo, tá? É a faculdade que permite aos espíritos, utilizando os órgãos vocais do encarnado, transmitirem a palavra audível a todos que presentes se encontrem. É a faculdade mais frequente em nosso movimento de intercâmbio com o mundo extracorpóreo. O que acontece em prática mediúnica, né? A importância da psicofonia. Numa mesa mediúnica, os médiuns vão ter essa incorporação. A incorporação, muitas pessoas acreditam que seja a entrada do espírito entrando dentro do corpo do médium, mas não é assim, tá? A incorporação, a psicofonia, eu vou falar incorporação que todo mundo entende o que é, né? A incorporação, ela é uma acoplagem do perispírito do médium com o perispírito do espírito sofredor e com a intermediação do mentor espiritual do médium. O mentor, ele auxilia nessa comunicação ali no momento. Então, através dessa acoplagem, eu vou falar, o espírito sofredor vai falar através de mim. E aí o que o estudo doutrinário já nos fala? Que quando o espírito ele tem uma vibração mais baixa do que a do médium, que geralmente vem espírito tá perdido, né? A acoplagem, Valentina, é como se fosse assim, ó, ele vai fazer assim, vai se juntar, mas não vai se juntar todo. Ele vai acoplar, ele vai se unir de uma certa forma. É como se fosse encostar uma na outra, né? Ixi, não tá ouvindo bem, entendeu? Aí não é uma incorporação para pegar o corpo inteiro do médium. E aí até o Martins Peralva vai explicar. E agora pode ficar um pouquinho complicado para vocês. O Vicente falou uma coisa melhor ainda. A acoplagem é uma conexão, encaixe, exatamente. É como se fosse encaixar mesmo assim, né? Encaixa. E aí, mais para frente, até o Martins Peralva vai falar, na hora da incorporação, o meu perispírito, o meu espírito, ele vai sair levemente do meu corpo. Que aí vai vir o espírito do espírito sofredor, na hora dessa acoplagem, ele vai usar as minhas cordas vocais, certo? E aí o que acontece? Existe a psicofonia, que ela é inconsciente e o médium, quando o espírito sofredor ele se retira, o médium não lembra de nada. E existe a psicofonia, a incorporação consciente. Eu sei tudo o que eu estou falando através do espírito sofredor e eu vou me lembrar depois. Então, eu estava falando sobre a questão da vibração. Se a vibração do médium for da mesma vibração do espírito, eu não vou ter muito controle com o espírito. Se ele quiser começar a xingar, se ele quiser começar a ameaçar todo mundo de morte, ele vai começar a falar coisas agressivas, né? Vai gritar, vai se descabelar, essas coisas. Se eu não tiver uma vibração melhor do que a do espírito, eu não vou conseguir controlar ele. Então, por isso, mais uma vez, a importância do desenvolvimento do médium. E aí a Fátima está perguntando, o espírito é sempre sofredor? Não, Fátima. Às vezes existem as incorporações de espíritos evoluídos também.
Isso acontece principalmente numa reunião pública. Existe na reunião mediúnica também, mas existe na reunião pública, onde o espírito mais evoluído, ele quer deixar uma mensagem bonita. Tem até mensagens do Chico Xavier falando, o Emmanuel, né, falando através do Chico Xavier. É incorporação. A gente já viu aí várias vezes Divaldo Franco recebendo a incorporação, a psicofonia do Bezerra de Menezes. Isso, a Pamela falou também. Então, tem esses dois lados, vai ser de espírito sofredor e espírito evoluído. Porém, numa prática mediúnica, a intenção lá é o quê? É ajudar o espírito sofredor, né? Então, o que mais vai acontecer é o médium da passividade para espírito sofredor, certo? Aí, se vai aparecer um espírito evoluído, é uma vez ou outra para dar algumas indicações, algumas orientações. Na Umbanda, né, que a Stokov está falando aí, a gente vê isso muito mais visível porque a Umbanda, eles não ficam numa mesa, né? Tem aquela roda, eu acho até muito bonito da forma ali, aquelas canções e tal. Em uma prática mediúnica, eu já dei passividade para um índio caboclo, né? E eles ajudam muito na prática mediúnica, até com a cura de doenças, com as coisas que ele já sabe manipular e tudo ali. E existe às vezes esse intercâmbio na mesa mediúnica desses espíritos que são mais comuns na Umbanda, eles vão até a mesa prática mediúnica de um centro espírita kardecista para ajudar também, isso acontece. E aí hoje mesmo eu estava olhando, né, um vídeo de uma incorporação na Umbanda e o rapaz ele recebia em pé e ficava quase caindo e não caindo. Eu até pensei, nossa, eu nunca tentei assim, se bem que no centro espírita a gente não pode, né? Se eu fizesse isso eu ia ser convidada a se retirar da mesa mediúnica. Mas com certeza ele deve, né, ficar meio tonto assim, porque a gente, ainda mais dependendo da mediunidade, ele vai ficar consciente ou não. Então, essa é a incorporação, essa é a psicofonia. E quais são os sintomas de uma pessoa que está numa mesa mediúnica? Eu vou falar de uma mesa mediúnica e depois de uma pessoa que não pratica mediunidade numa mesa mediúnica, tá bom? Uma pessoa que está numa mesa mediúnica, ela vai sentir, geralmente o que acontece? Ela vai sentir, se é um espírito que está choroso, sofrendo muito, ela vai sentir uma vontade irresistível de chorar. Ela vai sentir uma tristeza e ela vai chorar. E às vezes os médiuns falavam, eu estou com vontade de chorar, eu chore, pode deixar chorar, porque isso é o espírito que está querendo chorar. E aí a pessoa chora, chora, chora. E aí já começa, assim, você vê que a pessoa tem uma mediunidade de psicofonia, porque já começam os sintomas daí. Mas eu sinto que eu quero falar alguma coisa, mas eu não sei se é do espírito ou é meu. Esse é o grande problema da psicofonia. Porque no começo, eu não conheci na prática mediúnica um médium psicofônico inconsciente. Todos os que participavam da mesa, eles sempre lembravam de tudo depois. E aí na mesa mediúnica, então, que eu trabalhei muito tempo no desenvolvimento mediúnico, ajudando as pessoas que iriam iniciar a mediunidade, né? Estavam ali para iniciar a praticar, primeiro também para a gente ver se a pessoa tinha mediunidade ou não. Porque eu já vi pessoas numa mesa mediúnica que ficava fazendo coisas achando que era espírito, não era espírito, não tinha um espírito nenhum do lado da pessoa e a pessoa fazendo pensando que era espírito, mas não era espírito. É o animismo, né? E aí a pessoa sente, eu estou com vontade de chorar, eu estou com muita tristeza, deixa eu chorar. Agora sente, perceba, o que esse espírito quer falar através de você? Pergunta para ele, deixa ele. E aí às vezes as pessoas sentem medo também, né? Tá na mesa mediúnica, mas na hora que é para vir para o espírito falar, ela fica com medo e aí com sinal de ansiedade, de medo, essa acoplagem já fica com mais dificuldade, né? E aí
a gente pede para deixar falar, mas aí nessa insegurança de achar que não era do espírito, que era da pessoa, às vezes a pessoa trava e não deixa. Mas o que a gente orienta? Deixa falar. Mesmo que você vai achar que é seu, continue falando. Porque uma hora, tem um vídeo do Divaldo, que eu vou até procurar ele de novo, ou é do Raul Seixas, que é como se fosse um cano que está sujo de lama. E vai vir aquela água limpa e ela vai passando até purificar, tirar toda a sujeira e deixando o cano livre de sujeira, e a água vai passar, né, mais limpa. E assim é a nossa mediunidade. A energia vai passando, as coisas vão fluindo. E aí vai chegar um momento que no começo vai ser esquisito, vai ser, nossa, eu que falei aquilo, não foi um espírito. Mas vai chegar um momento que você vai sentir confiança e vai ver que é a espiritualidade te usando. É o que eu falo para vocês. A mediunidade, ela é muito sutil. Ah, mas por que tem gente que parece que vai... que sobe na mesa, que faz isso e pula e roda? Porque, gente, cada um tem um tipo de mediunidade. E até assim, na Umbanda é diferente, a gente não tem que comparar, não é porque a Umbanda não acontece assim que lá não existe espiritualidade, existe, mas é o jeito deles, né? E eu respeito muito, e ali eu acredito muito, porque eu já vi, eu já recebi também. Mas a gente hoje, no espiritismo, lá no centro espírita, a gente sabe que é uma coisa mais sutil, a gente pode ter controle, né? A gente não precisa fazer trejeitos, né, nem nada. E essas coisas é com a prática que a gente vai controlando. Outro sintoma, né, assim, que as pessoas falam é a coceira na garganta. Às vezes a pessoa ela tem uma coceira, uma coisa na garganta, ou um arrepio, elas começam a sentir uns arrepios. Ah, eu estou sentindo minhas mãos geladas e está tudo gelado. Eu estou sentindo alguma coisa, a respiração fica ofegante. Se está na prática mediúnica, é o espírito já fazendo contato, querendo passar querendo que o médium dê essa passividade para ele poder falar através do médium, né? E quando não estamos numa prática mediúnica, que a Neile até falou, no atendimento fraterno, o que a gente percebia? E isso eu tinha até que perguntar para as pessoas. Tem pessoas que nem sabem e estão fazendo incorporação achando que é coisa dela e é do espírito. O que o médium, o que o espírito obsessor ele gosta de fazer com o espírito, a pessoa que ele está obsediando? Ele gosta de abrir o campo mediúnico da pessoa para ele ter maior influência naquela pessoa. E aí a pessoa... isso eu estou falando para quem não tem mediunidade. E aí a pessoa vai incorporar, vai falar as coisas achando que é dela, aí vai brigar com a família, vai falar uma coisa que não devia. Mas isso, assim, também não é todo mundo, tá, gente? A gente tem que ter calma, muita calma nessa hora. É aquela pessoa que está muito irritada, que você está nítido ali os sinais de obsessão na pessoa. Ela pode incorporar e pode falar e nem perceber. Aí tem o caso que quem está incorporando inconscientemente também pode ser os próprios médiuns, que não sabem da mediunidade, ou sabem, mas não estão indo cuidar disso, estudar, para fazer o controle, para saber o que vai fazer, o que não vai fazer da mediunidade, e sai fazendo psicofonia aí, nem sabe, às vezes nem pro lado ruim, às vezes pro lado bom também. Quantas vezes a gente já não falou uma coisa para uma pessoa tão bonita, tão boa, que você fala, nossa, eu falei isso? Quem nunca já passou por isso, né? Não é, pois é, não pode culpar sempre o obsessor, não. Isso é casos mais raros, é a obsessão que está muito nítida, né? E isso, tudo que a gente fala aqui é uma coisa assim que existe, mas que a gente não deve generalizar, certo? Mas que existe, existe. Eu tenho que passar isso para vocês, eu vou passar para vocês terem conhecimento. Porque às vezes tem uma pessoa que você conhece muito na sua vida, aí você pensa, essa pessoa não é assim. Por que ela está falando isso? Ela está falando coisas que não é dela. Por que será que ela está falando isso? Aí pode ser o obsessor fazendo essa psicofonia para abrir o campo mediúnico da pessoa para ela poder falar.
Tanto que já recebi pessoas lá no desenvolvimento mediúnico que elas iam com todos os sintomas da mediunidade, quando começava a estudar, começava o desenvolvimento mediúnico, ela ia melhorando o comportamento dela, o que acontecia? A mediunidade dela voltava ao normal, não ficava tão aflorada. E aí a gente via que o caso da pessoa era obsessão, que não era mediunidade. Então, assim, por isso que não dá para ficar falando sobre sintomas da mediunidade e falar, nossa, eu sou médium, porque não é assim. Se eu falar os sintomas da mediunidade, todo mundo vai ter mediunidade. Porque quem não oscila, quem não tem arrepios, quem não acelera o coração de vez em quando. Então é uma coisa assim que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente acredita, assim, e não generalizar, tá bom? Mas é difícil saber se é mediunidade ou obsessão. Pois é por isso que aí a gente tem que ir no centro espírita e rezar para eles terem esse esclarecimento. Porque, infelizmente, também o que eu escuto muitas pessoas falando é que, eu fui no centro espírita, a pessoa falou que eu sou médium e que eu tenho que trabalhar. Acho que todo mundo é médium e tem que trabalhar hoje em dia, porque todo mundo está me falando que está ouvindo isso do centro espírita, né? Eu não sei nem que centro é, mas também não é bem assim, né, gente? Certo? Eu posso continuar? Gente, tenta fazer pergunta na incorporação para eu continuar o estudo, porque aí o que for fora do tema, depois a gente faz no final, ou então vai ter uma live que eu vou fazer pelo menos a cada 15 dias só para dúvidas e respostas, senão a gente não continua, né, no tema. Esse formigamento também pode ser sintoma na hora da incorporação. Uma coisa, todo psicofônico vê espírito? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode ter evidência e psicofonia. Ela pode ter só psicofonia e não ter evidência, que é o que? É ver espírito. E, gente, o que acontece numa SARA? A incorporação deve ser feita com auxílios. Gente, não façam em casa, não tentem fazer em casa. Mediunidade, a gente não deve se fazer sozinha nunca, tá? Tem que ter o auxílio de uma pessoa que já conhece, que tem experiência, porque um espírito pode tomar conta ali da sua corda vocal e não querer deixar mais nunca, porque o mentor, ele vai nos auxiliar, desde que a gente esteja fazendo as coisas corretas. Agora tem gente que põe a carroça na frente dos bois, digamos assim, e nós sabemos que a espiritualidade deixa nós passarmos por situações que é para a gente até aprender com aquilo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque no centro espírita, na prática mediúnica, é uma situação totalmente diferente. Lá nós temos disciplina, lá nós temos o nosso horário, lá o nosso mentor sabe que nós vamos estar lá e ele vai lá para nos ajudar, porque nós temos que ser responsáveis. E a espiritualidade maior, ela nos atende, ela nos auxilia com aquele médium que mostra a responsabilidade, a maturidade e a disciplina. A gente já estudou isso até lá nos primeiros capítulos, né, dos módulos. Então, quem não assistiu e quiser assistir, assiste desde o começo, que é muito importante, está lá tudo no YouTube. Aí eu estava falando da vida. Sim, e no desenvolvimento mediúnico, o que acontece? Às vezes a pessoa vai achando que tem uma mediunidade e no desenvolvimento mediúnico descobre outra. Por quê? A espiritualidade ela vai vai perceber o que você tem mais facilidade. Às vezes o médium ele tem mais facilidade para fazer psicofonia, às vezes ele vai só ouvir. Às vezes é a vidência. Por exemplo, quando eu comecei a minha prática mediúnica, eu nunca pensei em fazer psicografia. Não era, eu nem pensava assim. Eu sempre tive a evidência, né, de ver, de escutar, de ver, mas o desdobramento, a projeção astral. Mas, gente, já vai acabar a live? 1 minuto? Aí na prática, primeiro veio a psicofonia, que até então eu nunca tinha feito, foi no centro espírita que veio a incorporação, e aí depois eu parei de fazer a incorporação e veio a psicografia, que eu estava numa mesa mediúnica e me veio aquela vontade irresistível de escrever, e eu sabia que ali um espírito pedia que eu fizesse esse trabalho.
E a primeira psicografia que foi a Cidade dos Artistas, né, que eu já falei para você. Então a gente pode iniciar com uma mediunidade e com o tempo a gente descobrir outras. Gente, eu vou ter que encerrar e voltar, porque tem 1 minuto aqui de live, tá bom? E aí a gente continua a falar sobre a incorporação. Rodrigues, eu não sei o que vocês perguntaram, faz um Ctrl+C e Ctrl+V que eu já vou voltar agora e você já volta com a pergunta para eu poder ler, tá bom? 1 segundo, gente, encerra aqui e volto. É através dela, né, que os desencarnados narram quanto desejam aos seus aflitivos problemas, recebendo dos doutrinadores, em nome da fraternidade cristã, a palavra do esclarecimento e da consolação. O que seria desses espíritos sofredores se não fossem essa incorporação, né? Vou botar aqui logo, pronto, incorporação, que aí as pessoas já sabem o que a gente está falando, né? Alan, tremores no corpo, sensação de frio, vontade de chorar, está ligada à psicofonia? Está sim, Alan. São sintomas da psicofonia também, tá? A gente, quando tem um espírito próximo da gente, é muito normal a gente sentir esses tremores, essa sensação, calafrios, vontade de chorar. A vontade de chorar, principalmente, é sinal de que o espírito está perto de você e está querendo falar com você. Senti uma pessoa deitada em minhas costas, o que pode ser? Miriam, isso agora? Agora... Rodrigo, se é a mesma questão, se você está sentindo um espírito deitado nas suas costas, faz uma prece agora e encaminha esse espírito, tá? Porque espírito de luz não vai fazer isso com a gente não, né? Deitado em minhas costas, de jeito nenhum, tá bom? Lores, ai meu Deus, eu ia ler e sumiu o comentário. Carol, a incorporação como forma de troca de energia também é psicofonia? Incorporação é a mesma coisa que psicofonia. Quem mudou o nome foi o espiritismo, tá? Allan Kardec fala em médiuns falantes. Incorporação, a psicofonia é a mesma coisa, só muda o nome, tá bom? Lores, qual a chance de voltarmos para casa com energia ruim? Pois é, esse é o problema de fazer em casa. Numa prática mediúnica, se eu tenho esse acoplamento, o espírito vai falar através de mim, com certeza muitas das energias deles vão ficar em mim, vão criar aqueles miasmas. E aí tem gente que fica até o final da reunião sentindo aquela tristeza, a vontade de chorar continua. E aí o que acontece? Na mesa mediúnica tem, além dos dialogadores que vão conversar com o médium que está recebendo o espírito, que vai ter essa psicofonia, tem os passistas. Eu recebi um espírito, ele foi embora, ele foi encaminhado, sei lá, ele foi para qualquer lugar, vai vir um passista e vai me dar um passe dispersivo, que é o quê? Ele vai retirar da minha aura todas essas energias que foram deixadas pelo espírito. Eu não vou levar para minha casa nenhuma energia, porque eu estou numa prática mediúnica e tudo lá é planejado, tudo lá é com responsabilidade. Por isso que não devemos praticar mediunidade em casa. Rodrigues, junta ao corpo durante a noite. Tem que fazer prece, tem que fazer o evangelho lá, porque isso não é uma coisa normal, né? E aí a gente vai falando mais sobre a incorporação. Se não houvesse essas reuniões que possibilitam a incorporação ou comunicação psicofônica,
Os obreiros da espiritualidade teriam as suas tarefas aumentadas com o serviço de socorro às entidades que, nas regiões de sofrimento, carpem as aflições do remorso e do rancor. Entidades superiores teriam que reduzir as próprias vibrações, a fim de se tornarem visíveis ou de se fazerem ouvidas aos irmãos infortunados e transmitir-lhes o verbo do reconforto, como certamente ocorria antes do advento do Espiritismo, que trouxe aos homens de boa vontade, através da oportunidade do serviço mediúnico, sublime campo para a exercitação do amor. Os grupos mediúnicos têm, assim, valioso ensejo de colaboração na obra de esclarecimento dos espíritos endurecidos, tornando-se legatários na majestosa tarefa que antes pertencia exclusivamente aos obreiros desencarnados. E aí o que acontece? O que Martins Peralva está nos dizendo? A maioria dos espíritos que estão perdidos, sofredores, eles não conseguem nem enxergar um espírito evoluído que quer ajudar aquele espírito. Eles não conseguem, porque a energia deles ainda está tão materializada, no sentido de tão densa, que eles não conseguem enxergar um espírito evoluído ao lado deles, mesmo sendo um espírito desencarnado. Então, o que acontece na hora que existe essa acoplagem com o médium para psicofonia? Nesse momento aí vem uns choques anímicos, né? Por que o médium, a gente deixa passar tanto o espírito para receber essa energia? Porque quando ele recebe essa energia do médium, primeiro ele vai ter uma ajuda para poder enxergar essa espiritualidade. E através da psicofonia, já que ele não enxerga a espiritualidade, vai ter um dialogador que vai conversar com aquele espírito. Às vezes o dialogador vai falar até para o espírito que ele já morreu e ele não sabe. Vai falar: meu irmão, você não está percebendo nada diferente na sua vida, não? Aí ele vai falar: não, eles são tão perdidos, assim, alguns, né, que não vão nem saber. Estão ali vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Aí o dialogador vai abrir os olhos desse espírito, vai falar: meu irmão, você já desencarnou. Você não está percebendo? E aí ele vai ter aquele choque, né? E aí vai chorar, isso já aconteceu várias vezes. E aí, através do diálogo, a gente fala: meu irmão, perceba a espiritualidade que está querendo te amparar. E nessa acoplagem, ele já está recebendo energia também do médium para poder ter essa ajuda, né? Alguém perguntou se vai ter meditação hoje? Não, hoje a gente vai fazer só a prece final, porque a gente já extrapolou do tempo, né? Tá bom? E aí eu vou continuar aqui. Referindo-se aos benefícios recebidos pelos espíritos nas sessões mediúnicas, é oportuno lembrarmos o que afirmam mentores abalizados. Leon Denis, por exemplo, acentua que no espaço, sem a bênção da incorporação, os seus fluidos, ainda grosseiros, não lhes permitem entrar em relação com os espíritos mais adiantados. Foi o que eu acabei de falar, né? Se não fosse a incorporação, teria esse auxílio, mas seria muito mais complicado para a própria espiritualidade, que elas teriam que abaixar a vibração delas para esses espíritos poderem enxergar a luz delas, né? Então, a incorporação, ela vai ter esse auxílio, né, para esse tratamento de espírito sofredor. O assistente Aulus, focalizando o assunto, esclarece que eles trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne, respirando na mesma faixa de impressões, ou seja, eles estão tão assim perdidos, achando que eles ainda vivem, que eles não enxergam nada além disso, a não ser desse mundo aqui material. Emmanuel, com a sua palavra sempre acatada, salienta a necessidade do serviço de esclarecimento aos desencarnados, uma vez que se conservam, por algum tempo, incapazes de aprender a vibrações do plano espiritual superior.
Evidentemente, embora vazadas em termos diferentes, há perfeita concordância nas três opiniões, o que vem a confirmar o que para nós não constitui nenhuma novidade, a universalidade do ensino dos espíritos superiores. E aí eu vou terminar hoje por aqui, porque eu estou vendo que tem muitas perguntas. Vou anotar aqui para a gente continuar. Então, o que a espiritualidade está falando? Que muitos espíritos que eles não conseguem perceber a espiritualidade por causa da sua vibração, eles vão ser auxiliados nessa prática mediúnica para eles poderem enxergar a espiritualidade e poder seguir em frente, né? Imagina, já existem tantos espíritos perdidos aqui entre nós. E se não fosse esse auxílio, essa prática mediúnica, o que seria de nós, né? Incorporação inconsciente. Você disse que voltaria ao tema. A incorporação inconsciente são aqueles médiuns que eles entram em transe e eles não lembram muita coisa ou não lembram nada do que o espírito falou. E o que acontecia muito numa mesa mediúnica? O dirigente, geralmente vem um espírito para atacar o dirigente, né? O dirigente, coitado, é o que tem que ter mais disciplina numa mesa mediúnica, porque ele é o que mais é atacado. O dirigente é o que comanda, né? É o que geralmente dialoga ali com aquele espírito que está ali. Geralmente a mesa tem vários médios em volta, né? Uma mesa assim retangular. E aí fica o dirigente em pé no topo. E aqueles médios ali, os primeiros, geralmente são os espíritos que vão vir através daqueles médios para o dirigente conversar com eles. Ou às vezes o que está atrás, mas o mais normal é o que está ali na frente. E existe também os dialogadores que vão ficar dando voltas na mesa, porque às vezes vem muito espírito de uma vez, às vezes uma pessoa, vamos supor, ela tem 9 espíritos obsessores. Aí numa prática mediúnica vai vir todo mundo e vai incorporar todos os espíritos obsessores. Aí imagina, um dirigente para falar com todo mundo não consegue. Aí tem que ter vários dialogadores também, né? Vários não, mas pelo menos uns 3. Zurânia, de que precisa para participar de uma mesa mediúnica? Hoje em dia, no centro espírita, primeiro você tem que passar pelo estudo da doutrina, o ESD que chama, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita. Eles não vão encaminhar para um estudo mediúnico sem esse estudo da doutrina. E aí a gente tem que concordar, porque se a gente não tiver as nossas bases, esse conhecimento da doutrina espírita, a gente pode se perder numa mesa mediúnica. A Andréa está falando uma coisa verdadeira, né? Hoje em dia, médios inconscientes são cada vez mais raros. Exatamente. E o mais legal disso tudo é que a mediunidade, ela está vindo de uma forma tão mais sutil, tão mais até de uma forma consciente e tão mais assim, eu acho que para o próprio médium, né, mais esclarecedora, porque é uma bênção você trabalhar mediunicamente, ter consciência daquilo que está acontecendo naquele momento. Dialogador é o mesmo que doutrinador? Sim, um dialogador é um doutrinador dos espíritos, né? Porque ele vai lá no médium e vai conversar com o espírito para perguntar, meu irmão, o que está acontecendo? Por que você está aqui e tal? E aí vai falar, olha, para o mundo espiritual, vai dialogar e vai doutrinar. Até para o próprio aprendizado, exatamente. E aí, gente, como eu terminei a leitura, ficou muitas perguntas lá para trás. Se tiver alguma pergunta agora, eu vou responder, que eu souber, porque eu também não sei tudo, e aí a gente faz a nossa prece. 227 pessoas nos assistindo no estudo mediúnico, sejam bem-vindos, né? Como é feita a reunião de desobsessão? A reunião de desobsessão, ela vai acontecer nessa prática mediúnica. O espírito obsessor, ele vai ter
incorporação, acoplagem com o médium e vai falar. E vai começar a xingar a pessoa, dependendo do médium ou não, vai xingar não, mas vai falar que está lá. Eu vou dar um exemplo. Uma vez foi uma pessoa, entrou, porque não pode ficar lá dentro, a gente recebe uma ficha. Mas uma pessoa eu nunca esqueço, porque na hora que ela saiu da mesa, que o dirigente falou, podem dar passividade, foram todos os médiuns incorporando os espíritos obsessores. E cada um... E assim, aí eles começam a contar, eu estou aqui porque essa mulher, se a pessoa, vamos supor uma mulher, né? Essa mulher em outra vida, ela me abortou. Ela não me quis em outra vida, tá, gente? Não vamos surtar agora, não. Ela, ou então ela era nossa chefe, ela batia na gente escravos, né? Acontece também. Vários conflitos familiares, várias coisas, brigas, assassinatos. Essa pessoa em outra vida, ela me matou, agora eu tô aqui que eu vou acabar com ela. E aí o dirigente vai conversar com esse espírito para mostrar para ele que ele está perdendo o tempo dele. E aí vai nesse diálogo e até convencer, né, o espírito a que ele possa caminhar em frente. Porque um espírito sofredor, o nome já diz tudo. Ele sofre, mesmo que ele não saiba, ele está em sofrimento. Um espírito obsessor é um espírito sofredor. Porque por mais que ele não saiba, ele está sofrendo. Porque o que leva a mágoa, o rancor, a vingança? A pessoa sofre com isso e não sabe. Jusa, todo mundo tem obsessor? Não, Jusa, não é todo mundo não, tá? Tem gente que não tem obsessor e segue em frente. Nem tudo, gente. Daqui, se não, espírita, tá começando, daqui a pouco a gente vai ficar igual. Eu vou dar um exemplo que, me desculpa se tem algum evangélico aí, mas pelos que eu conheço, tudo era culpa do demônio, né? Então não vamos levar isso também para o nosso dia a dia. Ah, tudo é culpa de obsessor. Não, gente, não é. Um obsessor, nós escolhemos quem vai nos acompanhar. Nós escolhemos os espíritos que vão estar ao nosso redor, que vai estar na nossa casa mental, né? Com o nosso comportamento, com a minha vibração, com o meu pensamento, com o meu sentimento. Então, mesmo que seja um obsessor, a culpa não é dele, a culpa é nossa. Se eu tenho um obsessor, é porque eu estou em sintonia com ele. Não acontece por acaso. O obsessor, ele não coloca nada, ele não cria nada de ruim, de sentimento na gente. Ele usa o que nós temos, ele potencializa o que nós temos, pensamento, sentimento. Então, se uma pessoa acha, porque eu tenho um espírito obsessor que não deixa fazer nada. Não é o obsessor, é a pessoa que não faz nada, que não se esforça para mudar o comportamento dela e põe culpa no outro. Porque é muito mais fácil a gente jogar a culpa em outras coisas externas do que eu tomar a responsabilidade da minha vida, né? Dani, como sei que tem obsessores? É complicado falar para vocês, porque é que nem eu falo, é muito difícil. Nós, quem não é médium, que não vê ou que não tem essa sensibilidade, ou pode achar que tudo é culpa do obsessor, ou qualquer coisa que eu fale aqui vai dizer, eu sabia, eu tô com obsessor. Então, assim, vai no centro espírita, passa no atendimento fraterno, conversa com a pessoa, porque ela vai ver o seu caso e vai te falar. Se você acha hoje, eu tenho um espírito obsessor, tá, eu vou estudar, eu vou melhorar, mas eu também quero passar por um tratamento espiritual. Vai no centro espírita, mas eu já adianto, se a pessoa não mudar os pensamentos, o comportamento, os hábitos que tem hoje, o centro espírita vai retirar um espírito obsessor, a pessoa vai embora para casa e vai sintonizar com o outro, e com o outro, e com o outro. Tá bom? Então, a desobsessão da vida é aquela que nós fazemos com a minha transformação, com a minha reforma íntima.
Aí tá falando, meu AP, olhe para seus pensamentos e seus hábitos, rapidinho você descobre se tem um obsessor. Pois é, se eu tenho pensamentos ruins, hábitos ruins, provavelmente eu já entrei em sintonia com algum espírito, mas também o que eu percebo, existe aquela pessoa que a auto-obsessão, aí pode ser a causa, né? Eu tenho tanto pensamento negativo que não é do obsessor, que é meu. Eu só penso coisa ruim, eu só prevejo tragédia na minha vida, que eu mesmo sou a minha própria obsessora. Que às vezes nem o espírito obsessor ele precisa fazer nada, que nós já estamos no auto-obsediano. Por isso, aquela velha expressão, conhece-te a ti mesmo. Porque se vier uns pensamentos aí todos errados, se você se conhece, você sabe que aquilo não é teu. Opa, por que eu estou pensando isso? Eu não sou assim? Por que eu estou querendo matar meu vizinho? Eu não sou assim, eu não mato ninguém. Entendeu? Então, assim, conhece-te a ti mesmo. Estou começando a ficar sem voz. Ah, Cida, que bom que você está presente. Depressão pode ser obsessão, Débora? A depressão, ela nem sempre é um efeito, um resultado de uma obsessão, tá? Ela pode ser a causa e a obsessão pode ser o que vem depois. Mas que pode ser, com certeza, né? Aí tem uma live aí na nossa playlist falando sobre depressão lá em palestras. Tem lá só falando sobre depressão, tá? Tá lá no YouTube. Oração ajuda muito. Porém, se eu não me mudar, a minha prece não vai passar nem do teto da minha casa, não é isso? Porque não existe milagre, existe ação, reação, a lei da causa e efeito. Tudo que eu vibro, eu vou atrair para a minha vida. E não adianta eu me comportar de uma forma, pensar de uma forma, sentir de uma forma e à noite na cama eu fazer uma oração para Deus, para que as coisas funcionem na minha vida. Então não vai passar do teto. Assim é o passe também. O que a espiritualidade maior nos fala? Que a partir do 10º passe, se a pessoa não tiver a reforma íntima, se ela não se melhorar, nem o passe mais atinge a pessoa. Nem as energias do passe atingem a pessoa. E quem fala isso? No livro do Chico Xavier, agora eu esqueci, se é libertação. Lembra que a gente falou isso num estudo? Pois é. E isso é o que a doutrina espírita prega, que a base de tudo na nossa vida que nós temos que melhorar aqui sou eu. Não adianta eu querer ser médium, ajudar as pessoas, fazer isso, incorporar, fazer psicografia das alturas, se eu não me melhoro. Eu tenho que me esforçar no meu dia a dia para fazer a minha reforma íntima. Porque eu me melhorando, aí sim eu consigo ajudar as pessoas. Se eu não tenho uma vibração boa, lembra da história do Gandhi, que a mãe levou a criancinha para ele, pediu: Gandhi, ajuda meu filho, fala para ele que ele precisa parar de comer chocolate. Aí o Gandhi falou que não, a senhora traz ele daqui uma semana que eu falo para ele. Aí ela voltou, sendo que ela morava longe, né? E demorou para chegar lá. E passou uma semana, ela voltou lá, fez uma viagem enorme, pensando assim: nossa, hoje o Gandhi vai falar um monte de coisa pro meu filho, que ele vai sair de lá curado. Ela chegou com o filhinho dela lá na frente do Gandhi. O Gandhi olhou para ele e falou: você pare de comer chocolate. Pronto, aí a mãe do menino olhou e falou: nossa, você vai falar só isso? Aí o que ele falou? Não, você esperou uma semana para falar só isso. Aí o que o Gandhi falou? É porque nessa uma semana eu parei de comer chocolate. Porque de nada ia adiantar eu falar para uma pessoa parar de fazer aquilo, sendo que eu faço aquilo também. Quer dizer, as nossas energias, a nossa vibração vai falar muito mais do que minhas palavras. Então, como que eu vou querer ajudar pessoas que se entopem de chocolate se eu também me entupo de chocolate? A minha vibração não vai ajudar. A minha vibração vai sintonizar com a das pessoas e aí elas não vão sentir a energia daquilo. O que o Gandhi fez
Naquela semana que ele parou de comer chocolate, ele sentiu até a confiança, né? Para falar para o menino. Então, tudo, você vê que parte do nosso comportamento. Exatamente. O exemplo arrasta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque na hora que eu tô lendo, tem 1.300 comentários, né? Aí na hora que eu paro, aí vocês ficam mais caladinhos. Nath, as pessoas que bebem, fazem besteiras e não lembram de nada depois são incorporação consciente? Ai, eu ia falar até outra coisa, né? Que bebem, fazem besteira, não é não, Nath. Aí é coisa do organismo mesmo. Tem estudos já que fala sobre isso. Eu ia falar, falta de responsabilidade inconsciente, né? Mas não chega a ser incorporação não, tá? Médios tem que ter autoridade, né? Dar exemplo. Exatamente. Se o médium não tiver uma vibração, uma moral numa mesa mediúnica, eu não me esqueço de uma palestra que eu assisti do Sérgio de Castro, lá da Comunhão Espírita. Ele é excelente, ele falou numa palestra assim, que eu ri demais, o jeito dele falando. Ele dizia que ele, numa prática mediúnica, que ele é dirigente, né? Que ele sabe que se ele não se esforçar no dia a dia dele, na questão da moral dele, na questão da vibração, ele vai falar, mas isso é brincando, tá, gente? Calma. Ele vai falar para um espírito obsessor, você saia daí, que aí o espírito obsessor ia sair da pessoa e ia entrar nele. É jeito figurado de falar, mas é mais ou menos por aí. Não tem nem moral. E os espíritos, eles nos perseguem às vezes para saber como é que nós vivemos. Já aconteceu comigo. No meu caso foi um espírito, um pastor, o espírito de um pastor. Ele ainda andava com a Bíblia aqui embaixo. E ele veio, me seguiu, veio aqui para minha casa, ficou me observando. Aí na hora que eu fui dormir, que eu olhei para o lado que ele ainda estava lá, eu falei, não aguento mais isso não. Eu preciso dormir, como é que eu vou dormir com a pessoa me observando? Não tem como. Aí veio a espiritualidade, conversou com ele e ele se retirou. Mas isso eles fazem demais. Agora voltou muita pergunta. Gente, peraí, deixa eu ver. Rosiane, me pergunta, eu não vi a sua pergunta, desculpa. Tá bom, Eli falou, pode deixar, eu vou ver, tá? Ser espírita ajuda a aceitar o nosso desencarne, com certeza. Inclusive, André Luiz nos relata que essa questão de crença, né? Que existem no mundo espiritual galpões com várias macas, com vários espíritos adormecidos, que desencarnam e ficam adormecidos. Por quê? Existem o que a espiritualidade deixa adormecer para não sofrer tanto com o sofrimento aqui dos familiares, mas existe aqueles espíritos que estão em galpões, assim, ó, quilométricos, porque a crença deles é o quê? Quando eu morrer, o meu espírito vai adormecer até a vinda de Cristo para a minha ressurreição. E a nossa mente, ela é muito poderosa. E aí a pessoa vai desencarnar e o que ela vai fazer? Ela vai ficar adormecida. E aí tem um grande trabalho da espiritualidade para aos poucos e muito devagar ir acordando aquele espírito. Porque você despertar um espírito e ele perceber que aquilo que ele acreditou a vida inteira que não é bem assim, é um choque muito grande. E o André Luiz fala isso, né? Que existem esses espíritos e esse trabalho da espiritualidade para desfazer essa crença toda, às vezes ficam aí por anos e anos, séculos. A nossa mente, ela pode nos levar diretamente para o umbral, e às vezes eu nem preciso ir para o umbral, mas eu me sinto tão culpada, com tanto remorso de coisas que eu não fiz, que a minha mente vai me levar para o umbral. Lembrando que o umbral não foi criado por Deus, foi por nós. Ai, gente, eu vou subir. Eu tô agora, eu tô me sentindo um pouco cansada, eu vou ter que dar tchau para vocês.
Quem eu não respondi, depois me manda direct, tá? E é isso. Cíntia também, que eu falei agora, o que nós acreditamos, porque da forma que eu desencarnar hoje, eu vou acordar no mundo espiritual. A minha mente vai continuar a mesma. Então, a minha mente vai fazer também, esse meu despertar, essa minha consciência, a minha crença, vai me influenciar muito na hora do desencarne. Ah, o Gabriel hoje, Maria Jordana. Então, é porque eu ainda fui assim, né? Que às vezes eu sou cuidadosa, porque às vezes as pessoas acham esquisito. Porque mentor, eles não ficam assim sempre do nosso lado, mas existem espíritos que ficam e eles brincam, assim, é amizade. E eu tenho muitos amigos espíritos, né, digamos assim, até amigos, as próprias psicografias, alguns espíritos já começam a ficar aqui mais presentes. A própria desobsessão, as pessoas que me assistem, que fazem o evangelho no lar, o espírito obsessor, ele já chegou aqui atrás de mim e falou, eu não aguento mais, eu estou estudando junto com vocês. E acaba se tornando amigo. E às vezes eles têm umas brincadeiras, e normal, a gente tem brincadeira hoje aqui encarnado, por que a gente não vai ter no mundo espiritual? E hoje o cara empurrando o carro para um lado e para o outro, o Gabriel aparece do meu lado e ele ri assim, né? Porque ele é muito engraçado. O Gabriel, ele é o Max Linder. Tem vídeos dele no YouTube de quando ele era vivo. Ele era um artista da França. Ele era da comédia. Eu vou postar um vídeo para vocês verem lá no YouTube, um vídeo dele. E ele é daquele jeito até hoje. Ele passou por muitas coisas, Ele passou 40 anos no umbral aí, nas trevas. Mas graças a Deus ele está aí hoje, né? Para contar a história. E ele é muito engraçado. Aí ele apareceu do meu lado rindo. E assim, com a mão e querendo rir. Aí eu olhei pro lado e eu pensei, né? Pô, tá aqui rindo, por que não vai ajudar a empurrar o carro, né? Aí ele rindo, aí ele falou assim, não, eu tô rindo aqui, pensando aqui comigo, quando é que você vai ligar o carro pro rapaz parar de correr pra lá e pra cá? Ai, gente, aí é só rindo mesmo. E é muito bom a presença dele, né? Porque na hora que eu vou, por exemplo, fazer uma psicografia, é do lado dele que eu me sinto assim, que eu sou muito sensível, né? Então, se eu começar a chorar na hora da psicografia, porque geralmente o espírito ele vem muito emocionado e chora de emoção, eu vou chorar junto com ele e não vai ter psicografia, vai ter só um papel molhado ali, né? Mas é o Gabriel que me ajuda nessa energia de, opa, você não vai chorar agora, né? E aí é só olhar para a cara dele que eu já quero começar a rir. Porque ele é uma figura. E ele está aí, né? Sempre presente quando pode, porque o Gabriel hoje, o trabalho dele é aqui terreno, né? Ele está aqui para ajudar os artistas. Existem vários postos, como o próprio Chico Xavier falou, existem postos emergenciais e às vezes eles colocam até em casas de pessoas que têm uma vibração muito boa. E existem esses postos e vão receber esses espíritos. Existem os hospitais e existem os postos. E aí o Gabriel trabalha resgatando esses artistas. Mas hoje o trabalho do Gabriel é com os artistas. Ele veio, nos falou da cidade dos artistas, está aqui para ajudar os artistas. E é um trabalho muito bonito. Então, por ele fazer o trabalho dele hoje todo aqui pela Terra, ele está aqui, geralmente, quando acontece alguma coisa, é o primeiro a aparecer. Então, hoje, ele, como dizem, né? Ainda riu da minha cara ali. Mas eu ri também. Gente, depois eu fiquei rindo. Eu fiz aquele vídeo, eu tava já rindo ali por dentro. E eu acho até bonitinho que muita gente me mandou mensagem para eu não ficar triste. Eu não tava triste, eu tava rindo de mim mesma. E rindo, porque eu fiquei, meu Deus, coitado do rapaz. Se o rapaz sonha que eu fiz isso com ele, mas tadinho, né? Como dizem, talvez ele precisava de um exercício físico, né? O nome dele é Gabriel Leuvier, nome de nascimento último, na França, o penúltimo, aliás.
porque ele teve uma breve reencarnação, porque ele foi um suicida, então ele teve uma breve reencarnação para poder curar o perispírito de algumas coisas. E o último nome artístico que ele teve, o último não, porque depois dessa reencarnação, ele, como foi muito breve, ele não foi artista, né? Mas ele era o Max Linder. E a filha dele faleceu o ano passado, a única filha que ele teve nos Estados Unidos. Quando eu recebi a psicografia dele, eu queria entrar em contato com ela, mandar para ela, falar disso, porque ela passou a vida inteira dela, que quando ele morreu, ele cometeu suicídio e ainda levou a mãe dela, né? Ela era muito pequenininha, então ela passou a vida inteira fazendo o filme do pai, escreveu sobre o pai. E não teve filhos, e eu queria falar isso para ela antes dela morrer, mas eu não sabia como, né? Até traduzi a psicografia para o inglês, e aí acabou que ela faleceu com, salvo engano, com 90 anos, bem velhinha, e já foi recebida, né? O Gabriel já recebeu, enfim. Mas passou, né, gente? Infelizmente. Fazendo estudo mediúnico, olha, 229 pessoas até agora, que bom. Eu fico muito feliz que tantas pessoas estão buscando, né, conhecer esse mundo espiritual e não cair em pegadinha, e não caiu na conta, no conto do vigário, né. E segunda, vocês têm a obrigação de fazer evangelho no lar. Não precisa nem ser comigo, podem fazer na casa de vocês. A prece, Carol, é verdade. Vamos fechar os nossos olhos. Já ia esquecer. Agradecer a espiritualidade por mais esse estudo, por mais esse aprendizado que hoje falamos sobre a incorporação, esses nossos irmãozinhos sofredores, que os que estão aqui presentes, que eles possam sentir esse alívio no coração, de entender um pouco o que está acontecendo, que todas as pessoas que participaram hoje ajudaram nessa energia, nessa doação, sabendo que o seu trabalho é sempre agradecido pela espiritualidade maior e nada é passado em vão. Jesus, nosso Mestre amado, obrigado por estarmos no esforço, no empenho de caminhar com a mediunidade, sempre com Jesus, com você, nosso amado Mestre. Agradecemos a todas as pessoas que participaram, encarnados e desencarnados. Pedimos que Deus nos abençoe para mais uma semana, que nos inspire nas nossas leituras, que nos inspire nos dê o discernimento para a gente poder ter os livros sempre bons à nossa frente, que vai nos acrescentar nessa caminhada e que as nossas energias, os nossos centros de forças possam estar sempre em equilíbrio. Finalizamos mais um estudo, dando graças a Deus, que assim seja. Podem abrir os olhos. Agora eu vou dar tchau realmente. E segunda-feira a gente volta. Depois eu vou postar lá no YouTube. Vou passar pelo crivo da editação, né? Do tira, não tira, põe, não põe, deixa, não deixa, apaga, não apaga. Lucimar, tudo o que acontece na nossa vida, a gente tem que confiar nos desígnios de Deus. Se você teve um aborto espontâneo, com certeza não era o momento ainda desse espírito reencarnar. E com certeza, nessa breve passagem dele por aqui, você conseguiu ajudar muito no perispírito dele. Então agradeça a Deus por você ter ajudado esse irmão que você recebeu como seu filho, e que pode ter certeza que tudo faz parte do planejamento, do nosso planejamento reencarnatório, tá bom?
Então fiquem com Deus, um grande abraço, uma noite abençoada. Fazer prece antes de dormir para nossa projeção astral ser consciente e protegida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, todo mundo. Vou encerrar, gente. Calafrio na hora da prece é energia, tá? Não tenha preocupação, tá bom? A hora da prece é um horário, é um momento abençoado. Beijo, gente!